Tudo mudou quando recebi uma proposta que não veio por e-mail. Veio com olhar. Sou bancária. E o seu Leôncio, 67 anos, cliente antigo e sempre educado, me fez uma oferta que não estava no sistema. Se eu saísse com ele investiria 500 mil no meu banco. Eu aceitei. Nem pensei duas vezes. E depois daquele dia, nada mais foi igual. Porque tem encontros que não cabem em planilhas. Tem decisões que não se tomam com calculadora. E tem histórias que, se você não ouvir até o fim, vai perder o melhor. Convido você a ficar até o final do vídeo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Oi, eu sou Lorena Duarte. Tenho 53 anos. Trabalho como bancária há décadas, mas nunca imaginei que uma proposta profissional pudesse virar uma história pessoal tão intensa. Tudo começou com um cliente chamado Leôncio, 67 anos, que entrou no banco com mais do que cifras. Até hoje, quando lembro daquela tarde, eu arrepio. Ele veio com jeito, com calma, mas quando entrou, foi fundo. Não no corpo, mas num lugar meu que ninguém tinha alcançado ainda. E eu deixei, porque algo em mim já esperava por isso, mesmo sem saber. Bom, deixa eu contar como tudo começou. E foi de um jeito que, sinceramente, nem eu imaginava. Porque tem coisa que parece sonho, mas quando acontece, muda tudo, inclusive a gente. E eu mudei. Desde o momento em que ele disse o que queria e como queria. Sou morena clara, curvas que não pedem licença. Meus pêssegos chamam atenção, mas é meu olhar que segura. Quadril largo, sorriso calmo e um jeito de andar que já diz tudo antes da boca abrir. Dizem que tenho um calor que não é só da pele, mas da alma também. Sempre fui desejada em silêncio. E aprendi a perceber quando me olham fingindo não olhar. Leôncio não fingiu. Ele olhou como quem já sabia o que queria. E quando disse que investiria 500 mil no meu banco se eu saísse com ele, eu não pensei duas vezes. Ele falou com firmeza, mas sem pressão. Disse que se eu fosse boa ao ponto de conquistar ele de vários modos que um homem precisa, ele poderia até ser sócio do banco. Ou mais. Casar, talvez. Mas isso, segundo ele, dependeria de como eu me entregaria. No primeiro encontro, eu fui. Não pelo dinheiro, mas pela curiosidade. Porque tem convites que não vêm com flores, vêm com intenções. E quando ele me recebeu em casa, com aquele olhar de quem não quer pressa, eu soube. Aquilo não era só negócio. Era começo. E foi ali, naquele primeiro encontro, que tudo começou a mudar. Porque o que ele fez não estava no contrato, estava no olhar. E o que veio depois, você precisa ouvir, porque tem entregas que não se fazem com papéis, se fazem com pele. No segundo encontro, Leôncio me esperava com um vinho aberto e uma música baixa. A casa dele tinha cheiro de madeira e mistério. Quando me viu, sorriu como quem já sabia que eu voltaria. E eu voltei. Porque tem convites que não se recusam, se seguem. Ele me ofereceu um lugar no sofá, mas o jeito que ele sentou ao lado dizia mais que palavras. Disse que pensou em mim a semana toda, que meu jeito de olhar tinha ficado nele, e que desde aquele dia ele não conseguia mais pensar em números, só em curvas. Conversamos sobre tudo e sobre nada, mas cada pausa entre frases parecia carregada, como se o silêncio fosse mais íntimo que qualquer confissão. E quando ele tocou minha mão, não foi só gesto, foi senha. E eu deixei, porque já estava pronta para entrar. Leôncio me olhava como quem lê poesia em voz baixa. E eu? Eu deixava, porque tem olhares que não pedem permissão, só caminho. E quando ele disse que queria me mostrar algo no quarto, eu fui. Não pelo objeto,
mas pelo tom. E o tom já dizia tudo. O quarto era simples, mas tinha presença. Luz suave, cortina entreaberta e uma poltrona onde ele pediu que eu sentasse. Disse que queria me ver, não só com os olhos, mas com o tempo. E eu sentei, porque às vezes o que a gente mostra não é só pele. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar, mas quer marcar. E quando passou a mão no meu ombro, eu senti. Não foi só toque, foi travessia, como quem atravessa sem pressa, mas com destino. E o destino ali já era nós dois. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Confissões e desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Leôncio disse que queria me pagar de outro jeito, que o investimento dele não era só no banco, era em mim. E quando ele encostou os lábios no meu pescoço, eu entendi. Aquilo não era proposta, era entrega. E eu já estava pronta para receber. Naquele quarto, entre palavras e gestos, algo em mim se abriu. Não foi a blusa, foi o espaço onde mora o desejo. E quando ele entrou, não foi pela porta, foi pelo intervalo que eu escondo. E agora, eu vou te contar como foi. Porque o final é só o começo. Leôncio se aproximou como quem conhece o terreno, mas respeita o tempo. Seus dedos tocaram minha cintura com a leveza de quem não quer invadir, quer explorar. E quando ele me virou devagar, senti que não era só gesto, era mapa. E eu era destino. A luz do quarto parecia conspirar. Baixa, quente, cúmplice. Ele me deitou com cuidado, como quem deposita algo valioso. E quando seus olhos encontraram os meus, não foi só troca, foi pacto. Um acordo silencioso entre pele e vontade. E eu assinei com o olhar. Seus lábios passearam pelo meu pescoço, como quem escreve poesia em braille. Cada toque era verso. E quando chegou no vale entre meus pêssegos, não foi só arrepio, foi memória. Porque ali, ele não tocava só pele. Tocava lembrança que eu nem sabia que tinha. Minhas pernas se entrelaçaram nas dele como quem dança sem música. E quando ele deslizou a mão pela minha lateral, senti que ele lia cada curva como capítulo. E eu deixei. Porque tem leituras que não se fazem com os olhos, se fazem com os dedos. O tecido caiu, devagar. Como quem não quer pressa, mas quer tudo. E quando caiu, não foi só pano, foi juízo, foi controle, foi o não posso, virando quero mais. Leôncio me olhou como quem descobre. E eu deixei ele descobrir. Porque eu também queria saber. Ele me tocou como quem molda. Cada gesto dele parecia esculpir algo em mim. E quando chegou no centro da minha calma, não foi invasão, foi encontro. Um encontro entre o que eu escondia e o que ele procurava. E ali, eu fui inteira, sem freio, sem filtro. Naquela noite, eu não fui cobrada. Fui recebida. E o pagamento foi inteiro. Porque Leôncio não me deu dinheiro. Me deu presença, me deu toque, me deu lembrança. E desde então, ninguém mais conseguiu repetir. Porque o que ele fez foi único. E meu corpo ainda lembra.